Boa noite a todos, meu nome é Samuel Walker, esse é meu projeto Pitch Descomplica. E o problema do qual eu levantei a hipótese para produzir esse projeto é a dificuldade de interpretação de textos e um aparente baixo nível de leitura por parte dos jovens do ensino básico. As justificativas que eu levanto para esse argumento, para esse problema levantado é notório que no Brasil, hoje, a maior parte das bibliotecas das escolas públicas e privadas possuem uma baixa aproximação dos estudantes. Muitas vezes elas são colocadas como um depósito de computadores velhos, um depósito de inúmeros materiais. Segundo, o estudo da língua portuguesa parece mais atrelado aos conhecimentos teóricos e metodológicos, e há um déficit no que se diz respeito à literatura em si. A leitura e interpretação, quando ela é abordada, ela vem em um contexto de avaliação, sem uma visão mais ampla de sua importância na vivência do indivíduo, do aluno. A pergunta a ser levantada, então, é por que isso acontece? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2019, afirma que cerca de 33% dos jovens leitores entre 11 e 13 anos e 24% da faixa etária entre os 14 e 17 anos responderam que leem, por prazer, livros que eles mesmos escolhem, enquanto somente 11% e 10%, respectivamente, dizem cultivar esse hábito de leitura por exigência escolar. Aliado a isso, há uma falta de incentivo por parte da família no desenvolvimento da leitura e interpretação. É bem escasso as famílias que influenciam os seus filhos a terem um hábito de leitura. A escola e a família deveriam andar juntas nesse empenho. Porém, o que mais se vê na realidade brasileira é essa responsabilidade sendo delegada exclusivamente à escola. No estudo de neuropedagogia da aprendizagem, nós vemos que há fases e estágios do desenvolvimento da linguagem em um indivíduo. E dentre as principais fases do desenvolvimento da linguagem estão o balbúcio, dos 3 aos 9 meses, as primeiras palavras dos 10 aos 12 meses, a palavra frase, que acontece aos 12 meses, o crescimento vocabular do 16º ao 20º mês, a fase telegráfica do 18º ao 20º mês e a explosão vocabular do 24º ao 30º mês. E o domínio das estruturas sintáticas e morfológicas acontece até os 3 anos e meio. É nesse interim que a neuroplasticidade da criança está em seu ápice e, se colocada diante de uma cultura letrada, o seu desenvolvimento será gradual. Se evidencia, então, uma realidade inescapável. Os jovens leem, sim, porém cada vez menos, tanto em casa quanto na escola. Na escola, o maior problema é que nem sempre essa atividade está ligada aos anseios escolares. E quando isso acontece, a maior parte das escolas, por uma falta de preparo ou de recursos, trata de deslegitimar essas práticas e estabelece um cabo de guerra entre os alunos e os professores, no que se refere àquilo que eles efetivamente querem e praticam o que as instituições lhes impõem enquanto prática aceitável de leitura e que eles acolhem muitas vezes como obrigação ou então rechaçam, não fazendo, não botando em prática. E como solução para essa realidade que se estende em muitas escolas pelo Brasil afora, nós temos o projeto Ler é Viver. Esse projeto possui como ponto de partida a realidade apontada anteriormente. Os jovens parecem cada vez mais distantes de uma prática de leitura e as riquezas que ela pode trazer. Como solução para esse déficit, se faz necessária a implementação de clubes de leitura que abordem aquilo que mais chama a atenção dos jovens em caráter temático, e também como instrumentos que lhes são conhecidos, através de smartphones, através de tablets, de computadores. Isso respeitando as especificidades de cada um. Há quem goste de livros de ficção, há quem goste de suspense, de mangá, outros até mesmo de horror, outros até mesmo de clássicos da literatura. Os clubes abordariam histórias ou livros conhecidos e buscaria, então, aguçar a capacidade interpretativa desses jovens, desses alunos, através de rodas de conversa acerca dos temas abordados nas histórias. A metodologia utilizada seria, na primeira etapa, seria uma conversa informal, tanto para gerar um diagnóstico do nível de leitura, quanto para identificar a capacidade daqueles que mais possuem uma afinidade com a cultura literária, com a cultura letrada, para, dessa forma, que sejam escolhidos aqueles que serão os ajudantes, que ajudarão os clubes do Ler é Viver a funcionar. Em segundo lugar, através de um questionário ou de rodas de conversa com os alunos, seria apontado os gêneros literários mais desejados pelos jovens. E por último, dentro desses gêneros literários apontados, escolhidos as obras a serem trabalhadas durante o período de uma semana, sem ser necessário o término total dessa obra.
Isso é, os encontros eles seriam semanais, preferencialmente no final de semana, para não atrapalhar as demais atividades curriculares das escolas. E dessa forma, então, os jovens poderiam se aproximar de uma vida de leitura, de uma interpretação e exercitar essa sua interpretação a partir da sua própria linguagem, a partir da sua própria vivência e progressivamente ser apresentadas literaturas diferentes do que já está habituado. E então alcançar, se assim for possível, uma capacidade de interpretação não só literária, mas da vida, porque ler é viver. Muito obrigado pela atenção e até mais.